Olá! É muito comum, quando se aborda o pensamento de Marx e Engels, apontar para uma falsa argumentação, a de que tanto Marx quanto Engels tenham reduzido a história a uma compreensão econômica, uma compreensão economicista. Este problema, ele decorre de uma má interpretação da obra marxiana ou da concepção materialista da história, que se estende desde mesmo a época em que Engels estava vivo. Significativo neste sentido é uma carta que Engels escreve em 25 de janeiro de 1894 a Walter Borgias. Nesta carta, ele vai procurar demonstrar o que tanto ele quanto Marx entendem por econômico quando se refere à concepção materialista da história. Esta carta é importante também porque ela vai mostrar como que Engels compreende, ou a concepção materialista da história compreende a articulação existente entre a infraestrutura, portanto, a base material da sociedade, aquela na qual os homens produzem e reproduzem, ainda que seja biologicamente, a sua existência, e as manifestações que brotam a partir desta base material e que podem assumir a configuração do Estado, do direito, da religião e o campo das ideologias. Engels começa observando nesta carta que, por relações econômicas, as quais consideramos como sendo a base determinante da história da sociedade, entendemos o modo e a maneira segundo os quais os seres humanos de uma determinada sociedade produzem a sua subsistência e trocam entre si os produtos na medida em que existe divisão do trabalho. Portanto, o econômico é fundamentalmente a atividade produtiva dos homens. Atividade produtiva esta que pode gerar um excedente e este excedente ser permitido de ser comercializado. É importante observar que os produtos do trabalho só se tornam mercadorias a partir do momento em que eles são produzidos para além das necessidades de consumo de um determinado agrupamento. Engels observa ainda que é com base na materialidade da vida, portanto, com base na dimensão econômica, na esfera econômica da vida social, que se deve compreender também a técnica e a ciência. Elas aparentemente brotam na consciência dos homens. No entanto, a técnica e a ciência estão intimamente ligadas à base material, ao terreno da economia, àquele das necessidades de produzir e reproduzir a existência dos indivíduos. Daí, dirá Engels, toda a técnica da produção e dos transportes encontra-se incluída nessas relações, que são as relações econômicas, em consonância com nossa concepção, e a concepção a qual está se referindo é a concepção materialista da história, desenvolvida juntamente com Marx. Em consonância com nossa concepção, essa técnica determina igualmente a forma e o modo das trocas, uma vez que só é possível trocar sob determinadas condições históricas, bem como, além das trocas, a distribuição dos produtos. E, com isso, após a dissolução da sociedade gentílica, também a repartição das classes e, assim, determina adicionalmente as relações de dominação e subjugação, e, com isso, o Estado, a política, o direito. Nesta passagem, Engels está colocando uma imensidão de questões.
A primeira delas é de que a técnica não se desenvolve à margem das condições materiais de existência. São as necessidades colocadas pelos seres sociais, a necessidade de responderem à produção e reprodução da vida humana, que vai conduzi-los a se apropriarem de determinadas condições historicamente existentes para desenvolver também certas técnicas determinadas. A segunda questão que Engels está colocando aqui a respeito da sociedade gentílica remete à discussão que Engels estabelece no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Ali, no item 9, intitulado Barbárie e Civilização, ele vai demonstrar, por exemplo, que as primeiras organizações sociais eram organizações comunistas, eram organizações onde não havia uma diferenciação em classes. Consequentemente, as primeiras organizações sociais eram dotadas de estrutura comunal. Se diferenças havia, esta era apenas a diferença entre os sexos e as atividades desenvolvidas por homens e mulheres. As mulheres cuidando do ambiente de existência daquele determinado coletivo e os homens cuidando fundamentalmente dos instrumentos de caça e da própria caça. Na medida em que a organização gentílica se desenvolveu, produzindo excedentes, ela também criou as bases para a sua dissolução, uma vez que o excedente conduziu à necessidade da instauração da escravidão, portanto, da aquisição de mais força de trabalho, e com a escravidão, aquela organização coletiva, ela vai sendo erodida cada vez mais na sua base. É nesse sentido que se deve explicar o surgimento das classes sociais. No entanto, as classes sociais, elas não eliminam o econômico, pelo contrário, elas resultam também do desenvolvimento econômico, assim como resultam do desenvolvimento econômico formas de dominação e, além das formas de dominação, aquelas que implicam a existência da política, do direito, da religião e demais esferas supraestruturais. Daí Engels continuar sua reflexão, observando que todas as manifestações supraestruturais precisam ser compreendidas à luz das determinações infraestruturais em última instância. Ou seja, no limite, é o econômico que explica a supraestrutura, e não a supraestrutura que explica o econômico. Engels continua a sua carta observando que nas relações econômicas estão incluídas tanto a base geográfica, uma vez que não se produz em qualquer lugar, é necessário que estes indivíduos estejam em regiões que possibilitem minimamente a produção e reprodução biológica destes indivíduos. Nas relações econômicas estão incluídas tanto a base geográfica, sobre a qual essas relações econômicas se desenvolvem, quanto os resquícios efetivamente transmitidos por fases precedentes de desenvolvimento econômico, que se mantiveram, transmissão essa ocorrida frequentemente apenas por tradição. Aqui Engels está remetendo a uma outra dimensão propiciada pela esfera econômica, que é aquela do processo civilizatório. Cada agrupamento de indivíduos não descarta as conquistas materiais obtidas pelas gerações anteriores, mas, pelo contrário, se apropria delas e tenta aprimorá-las para ampliar cada vez mais o seu distanciamento em relação ao reino da necessidade imediata. Romper com o reino da necessidade é uma impossibilidade,
uma vez que todos os indivíduos precisarão sempre comer, beber, descansar, conseguir alimentos e assim por diante. No entanto, é possível a eles, na medida em que dominem os mecanismos de produção e reprodução da existência, distanciarem-se ou criarem um certo distanciamento em relação a estas condições mais imediatas de existência no interior da vida cotidiana. Daí que, para Engels, técnica e ciência devem igualmente ser pensadas em sua íntima ligação com a base econômica. Embora, observa ele, que na Alemanha adquiriu-se, lamentavelmente, o hábito de escrever a história das ciências como se estas tivessem caído do céu. Engels fala aqui da Alemanha para acentuar o atraso cultural e mesmo o atraso material no qual se encontrava a Alemanha no que se refere a compreender as novas relações sociais de produção ou mesmo a compreender a base material na qual se apoiam as civilizações. É sempre importante observar que, ao ficar em atraso no que se refere a realizar a sua revolução burguesa, a Alemanha realizou no plano do pensamento aquilo que outros territórios, outros países estavam realizando no plano da prática. A revolução burguesa na Alemanha será um feito tardio. É bom sempre lembrar também como Marx e Engels se referem a Hegel como aquele que problematizou o mundo moderno dentro de um país que ainda não havia chegado às condições da modernidade, portanto, à sua revolução burguesa, como era o caso da Alemanha. Dando continuidade à reflexão, Engels observará que consideramos as condições econômicas como aquilo que condiciona, em última instância, o desenvolvimento histórico. A própria raça é um fator econômico. Aqui não está presente nenhum argumento preconceituoso de Engels. Apenas ele está utilizando uma terminologia recorrente à época para se referir aos povos, que é a terminologia de raça. E, quando ele fala de raça, ele está pensando em como que determinadas culturas acabam sendo escravizadas, como foi o caso dos negros africanos. Daí que Marx, por exemplo, vai falar na Miséria da Filosofia que os negros podem ser uma categoria, pensados como uma categoria também econômica, sob determinadas circunstâncias. Ou, como diz Marx, um negro é um negro, mas somente sob determinadas condições econômicas ele se torna um escravo. Engels continua observando que há dois pontos que não devem ser desprezados. Primeiro deles, o desenvolvimento político, jurídico, filosófico, religioso, literário, artístico, etc., assenta-se sobre o desenvolvimento econômico. Portanto, as manifestações supraestruturais decorrem de condições concretas que se constroem no plano infraestrutural, portanto, na base econômica da sociedade. Porém, diz ele, todas estas manifestações supraestruturais reagem também umas sobre as outras e sobre a base econômica. Isto quer dizer o quê? Que o terreno supraestrutural, ele não é um terreno passivo. Ele também vai atuar sobre o campo econômico. O terreno supraestrutural, no plano supraestrutural, por exemplo, podem ser constituídas leis do tipo reduzir a legislação do trabalho, que vai conduzir a uma reorganização na base material da sociedade das organizações dos trabalhadores para fazerem embate contra a dilapidação da própria força de trabalho.
Então, o terreno supraestrutural, ele não tem um papel passivo, ele tem também um papel ativo. Só que, em última instância, o que vai ser o motor das grandes transformações sociais, portanto, as transformações que conduzem de um modo de produção a outro, são as transformações que ocorrem na base econômica da sociedade. Ao reconhecer que a supraestrutura tem um papel ativo, Engels observa também que a situação econômica, portanto, não é a única causa ativa e todo o resto apenas efeito passivo. Porém, não se deve desconsiderar que dessa interação entre infra e supraestrutura, entre a base econômica e suas manifestações supraestruturais, resulta que, no limite, ou seja, em última instância, o econômico se mantenha como determinante. Ou, como diz Engels na carta, trata-se da interação fundada na necessidade econômica que se impõe sempre em última instância. Portanto, não se trata, tal como se pretende aqui e ali comodamente imaginar, diz Engels, de um efeito automático provocado pela situação econômica. Significa que o econômico não determina tudo. As determinações que ocorrem no campo do econômico estão intimamente ligadas com determinações que se passam também no campo supraestrutural. Infra e supraestrutura formam uma totalidade, e é impossível compreender um determinado modo de produção se esta totalidade não for tida em consideração. Engels observa também que os seres humanos fazem sua história, ou, como dizem na ideologia alemã, os homens fazem a sua história, porém, em um meio determinado que a condiciona. Significa que eles não fazem a história como querem, eles têm que levar em consideração as condições encontradas e que eles procurarão transformar, submetendo aquelas condições encontradas às suas necessidades. Os seres humanos fazem a sua história, porém, em um meio determinado que a condiciona, com base em relações reais pré-existentes, que são aquelas condições que eles já encontram prontas, entre as quais as relações econômicas, por mais que possam ser influenciadas também pelas demais relações políticas e ideológicas, são, porém, em última instância, as relações determinantes e constituem, de um outro lado, o único fio verdadeiro que conduz à compreensão. Isto quer dizer o quê? Que não dá para se compreender a história se não se tomar como ponto de partida as relações reais que os homens estabelecem na base material da vida cotidiana. Portanto, as relações econômicas que eles estabelecem na vida cotidiana. Engels reforça ainda essa ideia, afirmando que os seres humanos fazem a sua história, porém, não a fizeram com uma vontade comum em conformidade com um plano geral, nem mesmo em uma dada sociedade precisamente delimitada. Fizeram esta história respondendo a necessidades que, aparentemente, ou em sua forma fenomênica, se apresenta à sua consciência como obra do acaso. Com isto, Engels quer dizer que não é o acaso que rege a história, ainda que o acaso possa ter um papel dentro da história, mas não é ele, o acaso, a situação imprevista, que vai definir como que uma sociedade se transforma ou não. Estas transformações, elas estão sempre ligadas, em última instância, à base econômica. Daí, Engels afirmar, contudo, a necessidade que prevalece por meio de todo o acaso é, mais uma vez, no fim das contas, a necessidade econômica. É nesse contexto
que devemos tratar dos assim denominados grandes homens. Trata-se de mera casualidade o fato de que um desses grandes homens surja em um dado país. Mas, se eliminarmos este grande homem que surge em um determinado país, permanece a necessidade de que este grande homem seja substituído, e esta substituição sempre ocorre com o tempo. Ele fornece, neste sentido, um exemplo utilizando-se da figura de Napoleão. Foi uma casualidade que Napoleão Bonaparte, um corso, tornou-se o ditador militar de que carecia a República Francesa, esgotada por sua própria guerra. Mas, na falta de um Napoleão, um outro haveria cumprido a sua função, pelo fato de que sempre se encontrou a pessoa em questão, tão logo se tornou necessário. Eis aí os casos de César, Augusto, Cromwell, entre outros. Engels faz referência ao próprio Marx. Marx descobriu a concepção materialista da história. No entanto, Thierry, Mignet, Guizot, bem como todos os historiadores ingleses até 1850, evidenciam que estavam procurando por isso. Cita também o caso de Morgan, que estudou a tribo dos iroqueses e cujo estudo servirá de base para o livro da origem da família, da propriedade privada e do Estado. Ademais, dirá Engels, o descobrimento desta mesma concepção por Morgan, desta concepção que seria a concepção da vida material, de que a vida material produz determinados rearranjos sociais e estruturais. Ademais, o descobrimento desta mesma concepção por Morgan demonstra que, para ela, o tempo havia amadurecido para o desenvolvimento desta teoria materialista. Para ela, o tempo havia amadurecido, tendo ela de ser necessariamente descoberta. Por outras palavras, cedo ou tarde apareceria no interior da história uma figura humana que acabaria desembocando na concepção materialista da história, ou acabaria elaborando a concepção materialista da história. Ocorreu de ser este indivíduo Marx, o que não quer dizer que, não existindo Marx, a humanidade não teria chegado também a uma concepção materialista da história, uma vez que as condições materiais de desenvolvimento social empurrariam os homens a procurar cada vez mais compreender o mundo dentro do qual vivem. O mesmo se passa com todos os outros acasos e com tudo aquilo que aparenta ser um acaso no curso da história, diz Engels. Quanto mais o domínio por nós investigado distancia-se do domínio econômico, aproximando-se do domínio da pura ideologia abstrata, portanto, das ideias descoladas da vida material, tanto mais verificaremos que mais apresenta acasos em seu desenvolvimento, ou seja, tanto mais a história é tratada como um acúmulo de acasos. Mas isto é apenas ilusão, uma vez que estes acasos, embora existam na história, não são eles que definem o ritmo da história ou as grandes transformações no interior da história. Essas são as observações gerais que Engels estabelece nessa carta, endereçada a Walter Borges, e que contribuem para um esclarecimento a respeito não apenas da concepção materialista da história, mas também do papel da economia para esta teoria. Espero que a carta tenha contribuído a um maior esclarecimento a respeito do pensamento de Marx e de Engels. Encerramos aqui a nossa discussão de hoje. Encaminhe as suas sugestões positivas ou negativas, as suas considerações que possam fortalecer esse trabalho que está sempre voltado em defesa da sociologia. Nos encontramos em uma próxima oportunidade.
Até a próxima.